Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, um novo Câmara Cidadã, iniciando aqui para vocês. E hoje uma conversa muito especial com Luciene Vieira, que é coordenadora de comunicação do CDI, o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Social, o chamado Diverse Rotary, que é um setor de trabalho do Rotary Club. Queria que você falasse, primeiro agradecer a sua presença aqui, Luciene. Obrigado por estar aqui para nos conceder essa entrevista. Olha, nós que agradecemos, eu especialmente, por termos essa oportunidade, né, de falar sobre Rotary, de falar o que fazemos, de falar da importância, né, dessa organização no mundo e no Brasil, e também para falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu vou começar exatamente sobre a finalidade específica do comitê, que é diversidade, equidade e inclusão social, e a gente falava aqui um pouquinho antes de alguns aspectos de passado e de hoje, como é que as coisas funcionam, mas eu gostaria de deixar os detalhes com você, que a opinião é sua, a entrevista é sua, eu sou só o ponta de lança aqui para jogar o tema no ar, né? Como é que funciona o comitê, como é que é o trabalho dele, como é que tem exercido a sua atividade? Então, vamos lá, então, assim, né? Vamos abrir um pouco mais o leque, né? O Rotary é uma organização internacional que está no Brasil há mais de 100 anos, né? E ela mesma, a organização, e por isso eu estou aqui, celebra na sexta-feira, dia 23, 119 anos. Então, uma organização que começou em 1905 nos Estados Unidos, hoje está espalhado por todos os continentes, somos mais de 1 milhão de voluntários. Somos voluntários, ninguém recebe, né? E a gente tem, então, uma organização assim, muito estruturada, com clubes autônomos, com projetos. Nós somos uma organização da sociedade civil e nós trabalhamos e desenvolvemos coisas em nossas comunidades. A questão da diversidade, equidade e inclusão, como vimos conversando, né? Então, o Rotary, ele já nasceu diverso. Ele já nasceu pensando nessa amplitude, né? Nós temos o Rotary Club na Malásia, na Finlândia, na Argentina, por todos esses rincões do Brasil. Não estamos em todas as cidades, mas esse é o desejo. Nós precisamos, inclusive aqui em Balneário Camboriú, né, somos 4 clubes. É muito? Não. Nós precisamos de um clube para cada 20 mil habitantes, porque a gente precisa fazer muita coisa para as pessoas. Então, a gente caberia muito mais clubes aqui, né? A gente vai fazendo de acordo com as nossas pernas. Mas a questão da diversidade, ela vem sendo uma coisa muito pulsante, uma questão muito pulsante na nossa sociedade. Que ainda né? não está resolvida, né? Não, está longe de ser resolvida. É um trabalho longo, árduo. As questões dos direitos humanos, eles têm que ser sempre, parece que conquistados assim, com dificuldade, né? E a gente vai tentando. Então, assim, mas mesmo assim, nós já, em termos de legislação, nós estamos muito adiantados no Brasil, né? Nós temos assim direitos agora, mas para você ver como são as coisas, agora nesse ano de 2024, nós recebemos uma legislação onde os salários entre mulheres e homens, de fato, têm que ser equitativos. Aí, olha bem, nós sabíamos que isso precisava, porque já a Constituição dos Direitos Humanos diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, por que precisou de uma legislação assim? Porque tínhamos casos ainda. Então, é por isso, e também para todas as pessoas, PCDs, todas as pessoas do espectro autista, toda a comunidade LGBTQIA+, todos os povos originários, os negros. Então, para todas essas pessoas, nós temos que sempre estar falando diversidade, equidade e inclusão e lembrar dos direitos humanos universais. Digamos que essa é uma luta não só de entidades, né, mas da própria sociedade como um todo, né? Exato. E cada cidadão individualmente tem a obrigação de lutar contra isso, porque se existe alguma coisa que realmente não tem razão de ser, é a desigualdade em todos os sentidos, né? A diversidade, o combate ou o preconceito contra a diversidade, afinal de contas, porque, usando aqui um jargão religioso, todos somos filhos de Deus, então vamos
seguir a linha por aí, né? Exato. Mas como é que você analisa, a partir do seu trabalho, a partir da vivência que você tem, a questão da inclusão social no Brasil? Então, É uma dificuldade ainda? Sim. Nós estamos falando, então, né? Por que o Rotary trouxe isso, que é uma pauta universal, e que, apesar de ser universal, ela é diferente em vários países, ou seja, né, nos Estados Unidos, a questão LGBT, por exemplo, é muito suave. Não é uma coisa que não incomoda. Né? Aqui no Brasil, nós temos crimes violentos contra a comunidade LGBT. Já a questão do racismo, que não é mais fácil aqui, mas lá é muito violenta, a resposta é muito agressiva, né? Nos outros lugares do mundo nós temos assim questões de xenofobia, né? Nós estamos agora passando por uma guerra que não importa lado a lado, mas é sempre uma coisa, o muçulmano, o judeu, então a coisa da religião muito forte, né? E que a gente não pode esquecer que também temos aqui preconceito com religião, e a gente somos muito diferentes de muitos lugares, mas ainda temos também muita dificuldade, especialmente com as religiões afro. Então, todas essas questões, essas pessoas estão aqui ao nosso lado. Nós circulamos com todas as pessoas e elas são diferentes de nós. E dentro dos clubes de Rotary e nos projetos que nós realizamos para a comunidade, nós vamos encontrando esse tipo de diferentes o tempo todo. E é sobre isso que nós tratamos, sobre como trazermos diversidade para nossos clubes, cada vez mais, lideranças mulheres, lideranças negras, como a gente pode fazer projeto para que essas pessoas, para a comunidade trans, para a comunidade autista, como que a gente vai comunicar, vamos falar de acessibilidade, né? Aqui eu estou fazendo um podcast, mas eu não fiz a minha audiodescrição, eu deveria ter feito. E eu sou treinada para isso, eu tinha que chegar, falar assim, Oderbal, antes de começar eu quero dizer, eu sou uma mulher de 56 anos, eu tenho pele morena, tenho os olhos castanhos também, eu estou com meus cabelos presos, eu estou com poucos acessórios e eu estou usando aqui no meu peito um distintivo que diz que eu sou uma rotariana. Assim a gente faz, porque você deve ter milhões aqui, muitas centenas de pessoas que não veem ou às vezes não enxergam e que precisam entender quem sou eu. Só a voz, mais essa imagem que eu faço, constrói uma referência para a pessoa que não enxerga. Então, todas essas coisas nós aprendemos e mais, nós disseminamos para todos os rotarianos. Então, assim, rotarianos que têm os clubes e os distritos, eles têm a obrigação de ter um comitê de diversidade e uma comissão para trabalhar a diversidade dentro de cada clube, dentro de cada comunidade onde a gente está inserido. É por isso que os dois lemas de Rotary, dar de si antes de pensar em si, mais se beneficia quem melhor serve. Exato. Originários lá do início, quando o POER se reuniu com o Gustavo Osler, que foi o escritório dele que se fez a reunião, o Sylvester Skilly e o Iron Shorey. Exatamente os quatro que fizeram essa reunião no dia 23 de fevereiro em Chicago. Exatamente. E ali foi considerada a primeira reunião de Rotary Club, né? E agora, o lema de 2023, 2024 é Crie Esperança no Mundo. Quem sabe combatendo decisivamente esses preconceitos da diversidade, de cor, de religião, também, etc. E tal. Também. Esse ano nós temos um presidente que é escocês, o nome dele é Gordon McNally, e ele teve na família um caso de suicídio. E ele trouxe, então, criar esperança no mundo é sobre criarmos mesmo. Depois que tivemos a pandemia, especialmente eu tenho filhos jovens, mas quem tem contato com a juventude se dá conta de como o mundo ficou um lugar muito mais incerto ainda, e muito mais inseguro, e muito mais difícil de você ver uma felicidade, de ver uma situação boa, de se criar uma esperança. Então, esse é o lema de que nós, cada um, tem a responsabilidade, cada rotariano, esse ano, de criar esperança no mundo, através dos nossos projetos, através das nossas mensagens e, claro, falando sobre diversidade e inclusão também. O grande drama do mundo hoje é a disputa por hegemonia territorial, hegemonia política, hegemonia ideológica. Isso é um conflito eterno, dificilmente vai se resolver. Mas aí é uma outra questão um pouco mais lá em cima,
que a gente vai ter que suportar as consequências aqui embaixo, infelizmente, sejam boas ou sejam más. Mas eu queria, vamos especificar um pouco a nossa conversa de hoje, para a senhora falar um pouco do projeto elaborado pelo Rotary Club, a coordenação do Instituto Federal de Santa Catarina, patrocínio aí do Instituto Rogério Rosa, com a parceria da Secretaria Municipal, que é prover incentivo à capacitação para meninas da idade escolar de 10 a 16 anos. Falar um pouco sobre isso. Claro, vamos falar então. Para começar, então, assim, ó, eu já vou até puxando essa... Você falou de hegemonia, né? A gente pode falar de poder, né? As pessoas sempre querendo ser mais poderosas do que o outro. E você que é muito bom de frases, deve conhecer essa que é maravilhosa, né? Conhecimento é poder. Sim. Né? Conhecimento é poder. Então, pensando nesse tipo de poder, nós fizemos um programa, um projeto de empoderamento de meninas. Por que empoderar? Como assim? E só porque meninas? Porque a gente percebe que mulheres, no mundo inteiro, e também aqui no Brasil, elas acabam ganhando menos, tendo profissões e carreiras de menor valor ou, então, mais baixos. E aí a gente precisava ter mulheres mais inteligentes, mulheres mais educadas, para ter famílias mais educadas, famílias que continuem sendo educadas por toda a vida. Ou seja, instigar as meninas muito cedo a seguirem carreiras, não de professor ou de academia, mas seguir uma carreira onde você sempre segue estudando. Uma mãe que sabe, que conhece os princípios de biologia, de anatomia, ela sabe tratar uma criança quando tem febre, ela não vai levar direto para um hospital, ela vai saber cuidar, ela vai saber nutrir, ela vai cuidar da família, ela vai educar para que essa família, para que seus filhos, para que seu marido tenham carreiras e tenham vidas mais satisfatórias. Então, por isso, o programa de empoderamento de meninas. E muito mais, a gente tem estudos de Harvard, tem um Nobel da Paz, que é um banqueiro lá no Paquistão, e que ele criou, Yunus, um programa de microcrédito só para mulheres agricultoras. E aquilo foi estudado de uma forma porque ele teve 98% de retorno. E eles verificaram que para onde a mulher recebe investimentos, ela retorna para a família primeiro, para a comunidade e para a educação. Então, por tudo isso, por todos esses dados, nós temos um projeto enorme no mundo inteiro chamado Empoderamento de Meninas. E aqui em Balneário Camboriú, então, a gente criou, foi um projeto que eu tenho muita felicidade de dizer que eu organizei desde o começo, um projeto para levar tecnologia, ensino de tecnologia, de desenvolvimento para meninas muito cedo. E foi um teste no CAIC, Ayrton Senna, aqui no nosso bairro dos Municípios, onde nós, então, levamos professores do Instituto Federal de Santa Catarina, que é aqui de Itajaí, professores doutores, mulheres, para ensinar robótica, para ensinar desenvolvimento, linguagem de computador, né? Python, todas essas coisas, para meninas de 8 a 13 anos. 8 anos. Para isso, nós precisávamos que de uma sala específica, com kit de robótica, com computadores para cada uma, e, para isso, nós precisávamos de investimento. Então, nós conseguimos o segundo parceiro, que foi o Instituto Rogério Rosa, que aportou R$50 mil no ano passado, para que a gente pudesse equipar e criar uma sala maker com todos esses espaços e essa formação. Nós conseguimos formar, em 8 meses, capacitar 65 meninas. Só meninas. Até 16 anos. Até 13 anos. Até 13. E aí a maioria dessas meninas que acabaram ficando, olha que impressionante, são todas, assim, a maioria filhas de imigrantes, de haitianos, meninas negras, meninas... a gente começou a conhecer uma realidade muito especial de Balneário Camboriú, da República Dominicana, venezuelanas. E aí essas meninas, então, foram levadas, além de aprender aquilo dentro da escola, elas foram levadas para o Instituto Federal para conhecer uma escola federal, para ensinar, para saber que ali, depois que termina o ensino fundamental, existe muito mais, e a gente abriu as portas dessa escola, mostramos professoras, mulheres, mostramos
microscópios, mostramos todo o trabalho que aquela escola faz e criamos essa paixão pelo ensino e mais, elas entenderem que não é difícil, muito pelo contrário, é um caminho natural você sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio, que a gente tem que lembrar que existe muita evasão de meninas a partir já do ensino médio. Daí, seguindo, ainda levamos essas meninas para uma indústria de tecnologia em Florianópolis, então elas também viajaram. Então, foi todo um programa que envolvia viagem, envolvia um entretenimento, nós dávamos alimentos, elas usaram uma camiseta específica, elas receberam diploma, nós fizemos uma reunião com os pais. Esse é o empoderamento figurado, né? É o empoderamento de fato, né? Assim, porque é o conhecimento que chega. Essa é a imagem exata do empoderamento, é o conhecimento, como a senhora falou. Exatamente. Né? Agora, deixa eu falar, porque essa preparação, já estamos chegando no final, infelizmente, essa preparação é exatamente para isso, porque o mercado de trabalho brasileiro tem necessidade de 70 mil profissionais de TI por ano, mas só 46 mil se formam no período. Esse é um objetivo interessante, que tem um cunho profissional e tem social. Uma demanda do mercado. Não foi de graça. O Instituto Rogério Rosa, a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Federal de Santa Catarina entraram nesse projeto porque ele estava muito fundamentado. Porque nós temos uma demanda de mulheres, e isso é importante também falar. O mercado da tecnologia, ele precisa de mulheres no mercado, porque a tecnologia vai ser usada por várias pessoas. Quanto mais diverso é o ambiente de tecnologia, mais próximo e mais diverso é o que a gente faz de produto. Então, assim, mais alcance tem. Então, precisamos de mulheres no mercado de tecnologia. É imprescindível que elas estejam lá. Até porque o mercado de tecnologia é o futuro que chegou, né? Exatamente. Daqui para frente é o futuro do futuro do futuro e vamos depender muito disso agora com a inteligência artificial, inclusive. Estamos chegando mais perto de um futuro que ninguém sabe ainda o que. Exato. Qual é a consequência, né? Bom, encerrar o programa aqui, agradecer aqui a sua presença nesse nosso Câmara Cidadã e deixar o microfone finalmente para as suas últimas palavras. Bem, quero agradecer, agradecer mesmo toda a comunidade que nos recebe no Rotary, a credibilidade que vocês nos dão e dizer que nós estamos presentes aqui justamente para levar não só o que a gente tem, mas assim levar o que a gente tem de melhor, que é isso, a nosso voluntariado, o nosso serviço e levar essa esperança de que é possível, que existe muito mais pessoas boas no mundo do que ruins, que a gente pode acreditar. Dar de si antes de pensar em si, tá Exatamente. certo? Obrigado para você, Luciene Vieira, coordenadora de comunicação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do Brasil, o Diverse Rotary. Prazer em tê-la aqui. Obrigada. Muito obrigado para você que acompanhou mais essa edição do Câmara Cidadã e a gente volta numa outra edição. Até lá. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.